Olá, estamos chegando no ar, Mopcast, o podcast da Mop, educação com base forte do berçário ao 9º ano. Eu sou Vanessa Vantini e a gente segue essa temporada especial falando sobre intercâmbio. Alunos aqui da escola que decidiram trilhar um caminho um pouco diferente, estudar fora do país. Durante essa temporada de 4 episódios, vamos conversar com ex-alunos, com uma orientadora educacional e também com um representante de uma empresa para explicar um pouquinho melhor para a gente como funciona esse processo. Nós conversamos com o Matheus no primeiro episódio e hoje temos a presença aqui da ex-aluna, da Laura e a Janice, a mãe. Muito obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite. É um prazer recebê-las aqui. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. Pelo convite. Muito obrigada. Vou explicar um pouquinho, contar um pouquinho do histórico aqui da Laura. Ela chegou bem pequenininha aqui na MOP, na educação infantil, estudou por 2 anos aqui na escola e depois a família foi para a Argentina, passou 4 anos na Argentina estudando por lá e quando eles voltaram para o Brasil, voltaram aqui para São José dos Campos, a família voltou aqui para a MOP. E aí a Laura teve a chance de concluir todo o ensino, até o 9º ano. E assim como o Matheus, a Laura também está se preparando, arrumando as malas, porque ela também conseguiu uma vaga numa universidade nos Estados Unidos. Parabéns, que a gente sabe Obrigada. Que essa conquista não é fácil, não é mesmo, Laura? Não e mesmo. com você o processo foi um pouquinho diferente, né? Você fez 1 ano de high school lá. E como é que foi para conseguir essa vaga? Conta pra gente. Ainda teve a pandemia no meio do caminho. Ainda teve a pandemia no meio. Então, na verdade, eu fiz 1 ano e meio lá, né? Os meus pais entraram em contato com o representante de uma empresa de intercâmbios lá. E, enfim, eu acabei conseguindo uma bolsa na escola, do ensino médio que eu fui. E foi assim que funcionou, né? Eu cheguei lá, fiquei 3 meses, depois eu tive que voltar por conta da pandemia, né? Você não queria voltar? Ah, é claro que não. Mas fazer o quê, né? Não, e era necessário e você continuou o quê? Estudando online ou você teve que suspender? Eu continuei estudando online. Eu cheguei aqui no Brasil e retomei as aulas já. Eu tive que perder 1 dia ou 2 de aula lá, justamente por conta da viagem, né? Mas, enfim, deu tudo certo. E aí, como é que foi para conseguir essa vaga na universidade, já que você teve um ano um pouco diferente, né? Então, foi bem complicado, porque lá na minha escola tinha uma moça lá que ajudava a gente a aplicar para as universidades e tudo mais. Só que acabou que no meio do processo ela sumiu, assim, sem explicação, e eu meio que fiquei largada sozinha. Então, eu meio que tive que correr atrás eu mesma, né? Mas, enfim... Deu tudo certo, Deu tudo certo. E o Matheus já até contou um pouquinho pra gente que o processo é um pouco... A gente está muito acostumada com o Enem aqui, né? Uhum. Então, você estuda muito, né? Faz toda uma base de ensino e tem lá o dia da prova. E é um pouco diferente, né? Conta como é que foi pra você. Então, lá o que eles analisam, basicamente, é o seu histórico escolar do ensino médio. Eles olham atividade extracurricular. Eles olham a nota do SAT ou do ACT, que é como se fosse o Enem daqui, isso aqui deles lá, mas é só um componente da aplicação. Não é que nem aqui no Brasil que você faz o Enem, passou, não passou, já era. Eles também olham... você tem que fazer redações pessoais, isso eles dão uma lida lá, isso pesa bastante. O que mais? Pelo que eu me lembro, assim, esses são os componentes principais. Então, você encaminha isso tudo para a universidade. Que você escolheu, Que né? você escolheu, eles dão uma olhada, né? E eles te dão a resposta. Algumas dão a resposta muito, muito mais rápido que outras. Aí fica aquela expectativa. Teve umas aí que eu recebi a resposta depois de 1 semana. Teve outras que levaram meses para responder. Então, assim, é bem freestyle. E você tinha essa certeza que você queria estudar lá e isso estava acordado com a família já? Como é que foi? Os meus pais, eles já sabiam que eu tinha interesse em estudar fora, mas eles nunca alimentaram muito minha esperança. Então, eu não estava com muita esperança de conseguir ir. Quando a minha mãe veio me contar, era de madrugada, eu estava estudando para uma prova que eu ia ter no dia seguinte. Aí ela chegou e falou, então, Laura, eu conversei com seu pai, você vai poder estudar fora. Temos uma boa notícia. Temos uma boa notícia. Nossa, eu me lembro ainda daquele dia, mãe.
Nossa. Eu quero saber como é que foi para a mãe, porque a gente sabe que às vezes o filho está, né, cheio de sonho, com muita expectativa, mas para os pais a gente leva outras coisas em consideração, né? Era a sua filha, a primeira filha mais velha, saindo de casa um pouco antes do processo, que a gente sabe que é para uma faculdade, né? Como é que foi para vocês? Então, eu e meu marido começamos a avaliar a questão meses antes de falar com ela, com medo de levar uma falsa esperança, né? Então, a gente quis avaliar se seria possível, em todos os aspectos. E quando a gente chegou à conclusão que sim, aí foi quando eu fui falar com ela e tal, mas assim, já não é fácil. Coração apertado. Porque ela lá, qualquer coisa que aconteça com ela, no mínimo 24 horas para chegar, para poder socorrer, para poder fazer alguma coisa. Então, não é fácil, mas a gente tentou pensar no lado bom, que é um sonho dela, desde pequena, ela sempre manifestou essa vontade. Nós víamos potencial, a gente achou que estaria investindo e que teria o retorno disso, senão a gente nem teria começado com a história, né? Então, foi assim, mas é difícil. E quais eram assim as suas preocupações, né? Por exemplo, o lugar que ela ia morar lá. Exatamente. O que você pensava, né? Nós só deixamos ela terminar o ensino médio lá porque ela ia ficar na escola. Justamente, tinha a opção de morar em casa de família e de morar na escola. E eu falei para o meu marido, não, eu só vou ficar sossegada se for na escola. Lá ela é controlada, não pode sair, só sai com monitor. Então, quando sai, se arrumar alguma amiguinha, alguma coisa, a escola comunica com a gente tem que autorizar. Como aconteceu a primeira vez, eu falei, de jeito nenhum. Me conta, que eu quero saber. Falei, você não vai, não. Ela lá, mãe, mas é neta de uma funcionária aqui da escola. Eu falei, bom, Laura, eu não estou aí, eu quero telefone, endereço, nome da família, porque se te acontece alguma coisa, eu tenho por onde começar a procurar você, né? E aí o meu marido ligou, porque eu não falo inglês, conversou com a responsável pelo dorme, e ela falou, não, fica tranquila, a moça realmente é neta de uma funcionária da escola. E assim, mas é monitorando o tempo inteiro. Nossa, mas é interessante, eles têm um contato muito próximo com vocês, então, né? Tem, sim. Qualquer coisa pelo Zap, a gente falava do dormitório, com a responsável pelo dormitório dela. Mas eu sempre punho meu marido na fita, porque ele entendia inglês, eu não sei. Então, aí ele administrava essa parte. Eu mandava o Zap para ele mandava para a escola, então ficava assim. Mas, graças a Deus, foi tudo tranquilo nesse sentido. Mas só foi por conta disso. E é um choque muito grande, cultural, né? O que você sentiu lá, Laura? Demais. Eu sempre me identifiquei mais com a cultura americana do que com a cultura brasileira, mas, do mesmo jeito, teve choque, sim. Foi um pouco mais difícil do que eu esperava. Uma das coisas que mais pegou para mim foi essa questão de contato físico, que lá eles respeitam muito o espaço pessoal dos outros, eles se cumprimentam com aperto de mão. A gente já abraça. Exatamente, beija. A gente já chega abraçando, a gente chega beijando. Aí, quando eu cheguei no dorme, eu cheguei lá abraçando a mulher do dorme, que trabalhava lá, né, staff, ela ficou assim. Eu percebi que ela ficou meio... O que está acontecendo? Tipo, o que está acontecendo? Aí, depois de um tempo, né, depois que a gente foi se conhecendo, a gente tocava nesse assunto. Tipo, nossa, você lembra do primeiro dia que eu cheguei te abraçando e você ficou parada lá, sem saber o que fazer? Aí a gente dava risada depois. Mas tinha muito isso. Tem também a questão da alimentação. A comida deles, gente, é péssima, tá? É mesmo? É péssima. E lá você assim, comia na escola eu mesmo? comia na escola, Aí, depois de um tempo, eu cheguei na minha mãe e falei assim, mãe, eu vou ter que comprar uma panela para fazer minha própria comida aqui, porque tem dia que não tem como, sabe? Uma amiga minha... brasileira também, ela entupia a comida dela de ketchup para não sentir o gosto da comida. Ela chegava lá na mesa com 10 pacotes de ketchup. Eu falava assim, Ana... Nada saudável. Nada também, saudável. Né? E aí ela, não, mas a comida é muito ruim. E realmente era. Tinha dia que não ainda tinha ia. Como. Tinha dia que ia, tinha dia que... né, não estava meio complicado. Aí eu acabei rachando uma panela elétrica com duas Quais eram as amigas comidinhas de lá. casa que você tentava fazer lá? Ligava para minha mãe no FaceTime e ela ficava lá. Nossa, tem que botar um pouco disso. Ai, você precisa comprar não sei o quê.
E nananã. Mas era mais o arroz com carne, né, Laura? Era mais o arroz com carne. Que é o nosso dia a dia aqui lá, que então, pelo jeito, eles não têm, né? Um arroz, feijão, uma salada, uma carninha. Jamais. Não tem disso lá. A gente só lembra de cachorro-quente e hambúrguer, né? Pizza. Pizza. Eles verdade. faziam muito taco também, mas eles entupiam de pimenta. Você pegava o negócio, escorria pimenta no braço. Interessante que Era nós zoado. ficamos hospedados na escola dela 4 dias, quando que nós fomos legal. levá-la. Então, nós tivemos a experiência no refeitório também. E que E, que você de achou? fato, é difícil. O que ela tá falando não tá exagerado. Não tá, tadinha, é verdade. E bacana essa experiência que vocês tiveram, porque a gente conversando com o Matheus, a gente até falou um pouco dessa sensação que você tem quando vê a escola, porque a gente aqui no Brasil está muito acostumada com os filmes americanos, né? Uhum. Então são escolas enormes, né? Até o estereótipo de alguns alunos, né? Então a americana, o time de algum esporte da escola, é mais ou menos isso? Como é que foi a sensação de vocês? É muito High School Musical. É mesmo. O campus é gigante, tem uma quadra para cada esporte, tem lá as arquibancadas, tem as cheerleader, tem a torcida toda exaltada, chega a escola para competir com a gente vai competir com as outras escolas. É bem o que se vê nos filmes. É muito o que legal. aparece nos filmes mesmo. E como é que vocês foram recebidos, os estrangeiros? Então, eu acho que como a escola que eu fui lá, eles já estão meio que acostumados a receber um monte de aluno estrangeiro, eles não te tratam como se você fosse um deus, igual eles fazem aqui no Brasil quando vem um gringo pra cá. Isso, exatamente. Eles são mais tipo, ai, nossa, mais um, entendeu? Então, assim, você meio que você tem que tentar se enturmar lá com o pessoal. Você vai se identificar mais com a galera que está no dormitório. Tem gente de tudo quanto é canto do mundo. Então, assim, é gente que está tudo meio que no mesmo barco, né? Então, e você também mora com eles. Então, assim, Tem é mais fácil. próximo, Exatamente, né? É mais fácil você criar laços com essas pessoas. Mas também tinha o pessoal americano da escola lá mesmo também, que, né? O que eu achei mais interessante é que muitas vezes ela começou a conversar com as colegas do curso dela lá aqui. Quando ela voltou para cá online, lá elas não conversavam, quando ela veio, passaram a ter um contato maior. Achei isso meio... interessante, É verdade. né? Depois que eu voltei para o Brasil, várias pessoas de lá vieram me chamar no Instagram e tudo mais. Eu fiquei assim, nossa, gente, quando eu estava aí, vocês não queriam nem saber de mim, né? Agora que eu tô aqui, quer saber um monte de coisa do Brasil, né? Pois é, mas tem isso e tudo mais. Mas, assim, eu fiz várias amizades muito boas lá, assim, pessoal que eu amo de coração. Então, Ai, que delícia. foi legal, foi uma experiência boa. E lá você fazendo high school, você teve mais certeza ainda que você queria continuar lá a faculdade, é isso? Sim, o método de aula deles lá é totalmente diferente do daqui. É tudo muito diferente, é outro universo. Então, assim, demorou um pouco para eu me acostumar, porque eu não entendia direito como funcionavam as aulas, né? Tinha professor que não dava aula, eles só chegavam lá, sentavam no computador, eles nem instrução dava. E aí eu ficava assim, mas o que tem que fazer nessa aula? né? O que está acontecendo? Porque eles fazem tudo no computador e os professores postam as coisas lá nas plataformas que eles usam lá para dar aula e tudo mais. E a galera lá já estava acostumada, só que eu não sabia o que estava acontecendo. Então, assim, no começo eu fiquei bem perdida. Mas aí o pessoal foi me ajudando lá, foi me guiando e, né, eu fui pegando a manha. Mas eu sou prova de que ela nunca desistiu. Mesmo nesses obstáculos mais difíceis. Mesmo com todos esses obstáculos, ela sempre afirmando que era lá mesmo que ela queria fazer a universidade, que era aquilo mesmo. Ela se enturmando ali, tendo conhecimento de como funcionava, como era. Você batalhou para conseguir o que você conseguiu, né? Com certeza. Porque a gente sabe que não é fácil conseguir uma... E o que você vai fazer? Explica um pouquinho o seu curso, que você estava me falando que é um pouco diferente, né? Então, eu queria muito fazer farmácia. E aqui no Brasil, você faz o vestibular lá para entrar no curso de farmácia, você já tá lá, entra direto. Só que lá não, você tem que fazer química ou bioquímica primeiro. Aí você faz 4 anos de química ou de bioquímica. Que é bastante tempo. É, bastante tempo. Por uma pré-faculdade, né? Exato. E depois você entra no programa de farmácia. Então, é isso. Eu vou começar a faculdade agora em agosto, no curso de Química, para depois
né, entrar no programa de farmácia. E lá também você já vai morar na faculdade? Vou morar na faculdade. Já tá tudo mais ou menos certinho. Tá, já tem até minha colega de quarto, já tô conversando com ela. E é da onde que ela é? Ela é do Japão. Uau! Pois é. E agora você já está no momento que você está curtindo aqui um pouquinho o Brasil, mas já com a cabeça lá. Como é que foi para você voltar hoje aqui na escola, ter esse contato, né? Fazia um tempo já que você não vinha, mas a sua irmã estuda aqui. Como é que é isso? Pois é, fazia um tempo, né, que eu não vinha aqui. Ainda mais... De vez em quando eu vinha buscar a Luísa, a minha irmã, né? Lá na saída da escola e tudo mais, mas por conta da pandemia, porque a aula está sendo tudo online, eu praticamente deixei de vir para cá. Então, assim, foi assim, encheu de memória assim, na minha cabeça, foi quase que nostálgico. O que você lembra muito? Porque assim, que a gente até brinca, né? Que a melhor época da escola é essa, né? Do ensino, educação infantil e ensino fundamental. O que você lembra de bom aqui da escola? E até coisas que você acha que te ajudaram, assim, como formação para você estar lá hoje? Então, aqui como as turmas são pequenas, você tem muita atenção do professor. Então, todo mundo é muito unido. A minha turma era super unida. Então, né, isso tudo, junto com o incentivo dos professores e tudo mais... Como que eu posso falar isso? A nossa experiência aqui foi muito boa. Tanto que elas começaram, saí, voltei. Eu só tenho pontos positivos. Não me arrependo de ela ter feito todo o ensino aqui, até o 9º ano. A Luísa tem paixão por essa escola também. A Luísa adora. E, infelizmente, só vai até o 9º ano. Mas se não continuava aqui. Continuava, mas a gente não tem. Quando precisei, eu fui acolhida na escola, tive ajuda. Então, assim... A gente tem bastante assim, memória boa daqui. E fica essa memória afetiva de escola, né? Não tem jeito. A outra já está meio chorosa, que vai sair da MOP, que não tem mais a MOP. Né? Essa transição é muito difícil desses ciclos, porque né? aqui a escola é menor, então eles não são tratados como mais um. Todo mundo sabe que a Luísa é a Luísa, a Laura é a Laura, eu sou a Janice, a mãe da Laura. Então, é diferente numa escola grande. Numa escola grande, você é mais um. Lá eles não são tratados como adultos, se vira aula dada, aula estudada, se vira. E aqui, de repente, não é assim, né? Tem uma tensão maior. Então, é uma fase... do 9º ano ao 1º é uma transição. E você acha que essa base que você teve aqui te ajuda, de certa forma? Né? Às vezes... Com conta certeza. Da língua, ou essa parte emocional, até de vínculo, né? De você gostar de estudar, sabe? Com certeza, sem dúvida. Aqui na MOP a gente sempre recebia esse incentivo, né? Pra gente se esforçar e tudo mais. E assim, eu fiz 2 anos de ensino médio no Ângulo, então eu cheguei lá e assim, eu não tive dificuldade nenhuma, sabe? Com o conteúdo e tudo mais. E isso eu percebi... eu enxerguei isso também em todos os meus outros colegas que vieram da MOP, sabe? A gente estava se dando muito bem lá, então eu acho que com certeza teve influência, sim. E isso, querendo ou não, né, da gente falando dessa questão de você ir atrás dos seus objetivos, essa questão do mérito, é muito que você está vivenciando lá agora também, né? Que lá o processo é muito por mérito, né? Sim. Você tem que construir uma base, não adianta você ir bem numa prova. Exatamente. E esse processo você já vivenciava aqui. Sim. Isso mesmo. E isso é bom até por conta de você ter essa decisão tão... Né, aqui a gente passa muito por isso, né? Você faz uma prova, se você foi bem ou não, senão é mais um ano de estudo. Exato. Parece-me que lá é mais justo, né? Dá essa sensação, não lá é? Por é essa questão de mérito. Você é avaliada por 4 anos, o teu desempenho, tua nota e várias... Como ela falou, tudo pesa, né? O SAT... o currículo, as matérias extracurriculares. Aqui não, se você vai mal no vestibular, só no outro ano que você tem outra chance. É muito então, você está preparada agora para o que está vindo pela frente? Eu tô, assim, eu tô muito animada. Não sei se eu tô preparada, mas estamos lá, né? E acabou que você ficou um tempo lá e voltou para casa, né? Então agora que eu acho que vai bater a saudade, eu acho que até para vocês, pois né? A gente pensa, pronto, não foi, beleza, voltou. Mas a gente já vem se preparando psicologicamente. E é claro que na hora da separação ali vai ser de novo
Mas a gente sabe que ela está bem, Porque que a é pro primeira bem vez dela. não foi fácil, né? Não foi. Mas a gente tem que olhar o lado positivo, E acho que né? agora chegou também uma idade que a gente já está preparado para isso, né? Os pais colocam muito isso na cabeça, quando chegar à faculdade. Já no caso, agora chegou, né? Exato. Ela foi bem instruída, ela é bem educada, acho que tá na hora certa. É mais a distância, né? Você já vai pensando quando você vai voltar numa folguinha ou não? Eu vou pensando no que eu vou vivenciar lá, né? Aí depois, com o tempo, a gente vai começando, vai mas a em pensar, dezembro, assim, cara. você vai agora, pra em dezembro, Natal já vem. Tem que estar em casa. Vocês vão pra lá. Vamos ver. É uma boa, quem sabe? A gente não sabe como é que vão estar as coisas, mas é uma possibilidade, né? É uma possibilidade. Pois é, vamos ver. Legal. Gente, foi um prazer recebê-las aqui. Foi muito bom trocar todo esse conhecimento, essas experiências de vida. A gente deseja muito boa sorte para você. Obrigada. Que seja muito bom, né? Até para os pais também, né? Que a gente sabe que essa ruptura não quiser. É fácil, né? Não. Mas tá no caminho certo, né, Laura? Tá trilhando aí seu caminho. Foi um papo muito gostoso, muito bom conversar com vocês. Viu? Espero muito que tenha obrigada. Acrescentado aí, né, esclarecido até dúvidas, né, de gente que queira ir também. Então, porque esse é um assunto, não é, que muita gente quer entender um pouquinho mais, Eu né? punha muitas barreiras, eu mesma sou prova disso. Eu sempre punha barreiras, sempre postergando, não, até que chegou uma hora que vamos ver como é que é e é possível. E a gente, às vezes, pesquisa muita coisa, mas não consegue entender o processo como um todo, né? Exatamente. E esse bate-papo era exatamente para isso, assim, para a gente entender um pouquinho melhor como é que funciona, né? Porque imagino que você pergunta para um jovem, muita gente quer estudar lá, mas não entende certinho como é. Não, mas é possível, é viável. É só dedicação mesmo, correr atrás, que vê que é possível. E é uma experiência boa, né? Fala a verdade. Demais. Esse retorno é o melhor que tem, né? Com certeza. Muito obrigada, viu, gente? Esse foi mais um Mopcast. Mopcast. Foi um prazer estar aqui com vocês. Temos outros episódios vindo por aí. Então, se você quiser participar, deixe a sua sugestão. Mande aí comentários nas nossas redes sociais. Será um prazer atendê-los por lá também. Mopcast, até a próxima!